Rafaela, você deixar uma dica aqui pra gente, o que que realmente é de diferencial? Por que administradora e não contabilidade para administrar um condomínio? Então, a administradora, né, ela é uma assessora do síndico e do condomínio, dos condôminos, né? Então, muitos acham que a administradora, ela tem que tomar papéis que são do síndico. E não é bem por aí, né? Então, a gente não pode tomar a frente de quem é o gestor daquele condomínio, né? Então, quem está na Receita Federal não é a administradora, é o síndico. Então, a gente na realidade, a gente assessora, a gente dá todo o suporte, todo apoio para aquele síndico, ou iniciante, ou até mesmo profissional, né? Que hoje a gente tem um mercado grande, abrangente no mercado condominial de síndicos profissionais, né? Que também precisam de suporte, e um bom suporte, né? Então, com isso, a administradora também tem que trazer tecnologia, inovação, né? Precisa estar dentro da atualidade, e isso não quer dizer que as pessoas mais idosas não vão conseguir ter acessibilidade, vão sim, né? É só você ter uma ferramenta intuitiva, né, que você ajude, e a gente tem isso nos nossos condomínios. Então, a gente traz esse diferencial para dentro dos condomínios. Uma outra coisa muito importante para falar, Rafaela, e isso me faz ser fã da AVR, né? Eu frequentei muitas assembleias, né? E muitas das vezes eu estava lá representando uma outra empresa, como a Ana Paula, não como o CEO do Chá das Síndicas. E nessas assembleias, a postura da AVR é muito interessante. Por quê? Vocês vão com o gráfico, vocês vão com os adimplentes todos em ordem, né? Para organizar toda a assembleia. E muitas das vezes, a assembleia tem algumas discussões. E uma das discussões que teve, que foi muito legal, foi um condômino que falou que não sabia sobre a prestação de conta. E aí, a gente ali, em menos de 10 minutos, fez ele baixar o aplicativo e ele verificar toda a pasta do condomínio. Fala um pouquinho mais desse aplicativo que hoje é o diferencial, não só na sua administradora, mas em outras administradoras também, mas que o diferencial é que você utiliza um que é muito fácil para todo mundo, até aquelas pessoas que não sabem mexer com tecnologia. Então, a gente tem a gente já começa diferenciado porque a gente abre esse aplicativo para que os condôminos tenham acesso a tudo, né? Então, ele não fica restrito. Então, você pode, né, parametrizar, que a gente chama, configurar como você quer, né? Então, cada administradora configura a seu critério. Então, a gente já tem a postura de configurar para que o morador tenha uma visão igual a todo mundo, né? Igual à administradora. Então, todo mundo ver tudo. Então, a prestação de contas, ela é muito transparente. A gente trabalha com o aplicativo da Condomob, né? Desde que a gente começou com o aplicativo da Condomob, foi um avanço para a empresa. A empresa realmente teve uma outra visão, né, dentro do mercado, e trouxe muita facilidade para dentro dos condomínios de grande porte, principalmente, que têm as suas fragilidades, assim como os de pequeno porte, que prezavam tanto pela transparência de contas, né, e não tinham. E ali você consegue ter uma ferramenta onde você vê toda a prestação em tempo real, e uma coisa muito importante, com conta própria. A gente não trabalha com conta pool, né? A gente é uma administradora que, desde o início, a gente trabalha com conta própria. Então, cada condomínio tem a sua própria conta e a sua própria gestão. Então, de uma certa forma, você consegue ver em tempo real o extrato ali do que está sendo pago. E conforme vai sendo pago, vai sendo lançadas as notas e os pagamentos. Então, o morador, né, o proprietário, enfim, ele consegue ver a prestação detalhadamente do que está sendo gasto no condomínio, não tendo dúvidas, né? Então, no final de 12 meses, a gente tem aí um balancete, né, uma prestação de contas daquela gestão fechada e onde todo mundo tem acesso em tempo real, a qualquer tempo, igual aconteceu com você na Assembleia, de baixar e você vê ali na hora, gastou isso com o quê? Então, você até poder questionar numa Assembleia determinado gasto, porque você tem ali o aplicativo na palma da sua mão, né, trazendo a facilidade e a praticidade. Você consegue ver tudo
num toque, né? Eu digo que é num toque, é muito intuitivo. Então, tem uma pasta chamada prestação de contas. Então, você aperta ali, pronto, você já está vendo ali a conta do condomínio e tudo que é gasto pelo condomínio mês a mês. Pegando um gancho no que você falou, Rafaela, sobre as contas próprias. Nós sabemos, e em outros podcasts eu já comentei sobre isso. Nós temos uma quantidade muito grande de condomínios que têm problemas documentais, né? Eu tenho uma certificadora digital, que é a Fênix, e lá, para fazer o certificado digital, a gente precisa de algumas documentações. E eu vejo que muitos condomínios ainda existem esses problemas de documentações e eu não sei como é que eles conseguem fazer o certificado digital. Mas, assim... não estou aqui para falar sobre isso, mas eu estou aqui para falar sobre a desculpa que algumas administradoras dão referente se a documentação não está legal, você tem que usar uma conta pool, e aí essa transparência fica complicada porque dá mais trabalho para o síndico, dá mais trabalho para o conselho conferir se aquilo que foi pago realmente pertence ao condomínio, né? Sim, exatamente. O grande problema a gente encontra muito nas contas que são essas contas tradicionais, dos bancos tradicionais. Os bancos digitais, eles já dão uma flexibilizada na documentação do condomínio, né? Então, o que a gente tem no banco tradicional é que é exigido pelo Banco Central a convenção registrada, o que muitos às vezes não tem. Às vezes tem uma minuta, às vezes está pré-notado, às vezes não está registrado mesmo, só tem aquela minuta da convenção sem registro nenhum no registro de imóveis. Então, isso antigamente não era exigido. Era exigido a minuta. Não importava se era no RGI ou não. Né? Tanto que eu tenho condomínios antigos que eram registrados em títulos e documentos, né? Porque a lei é de 64 e eu tenho condomínios que estão abaixo de 64. Então, você não pode obrigar esse condomínio a ter o documento certo, que era o RGI, que é a partir da lei de 64 que a gente teve realmente a obrigatoriedade de registrar a convenção de condomínio no RGI. E hoje a gente se depara com algumas convenções, lógico que outros vieram e continuaram com a mesma pegada de não registrar no RGI, sim no títulos e documentos. E eu tenho outros condomínios de 74, de 81, ainda registrados no título e documentos. E aí a gente se pegava naquela situação, o banco aceitava até alguns anos atrás. Até 2021, o banco tradicional aceitava o títulos e documentos. Hoje, ele só aceita a convenção registrada no RGI.